Boa tarde a todos que aceitaram o nosso convite para essa live. Vocês que atenderam a nossa solicitação de responder a uma pesquisa sobre o mercado de eventos associativos no Brasil. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Essa é a segunda vez que fazemos essa pesquisa. A primeira foi há 10 anos atrás. E esta só foi possível graças ao esforço e à efetividade do Rodrigo Cordeiro. Obrigado, Rodrigo. Fazer pesquisa está no DNA da Eventos Expeditora. Nós fazemos pesquisa há 25 anos atrás. Algumas das principais pesquisas desse país, como o primeiro e segundo dimensionamento econômico da indústria de eventos, como o primeiro inventário de espaços para eventos no Brasil, como várias pesquisas sobre o mercado de eventos no Brasil, sobre o DNA do incentivo. E agora, durante essa quarentena, realizamos 4 pesquisas para tomar o pulso do mercado, para saber o que gestores e agências estavam pensando sobre esse momento que nós vivemos, esse momento difícil que nós estamos vivendo. Foram 4 pesquisas, onde a gente pôde detectar, por exemplo, que 80% das empresas do nosso setor não conseguiram acessar os recursos prometidos pelo governo. O que está causando desemprego, o que está causando enorme dificuldade para a sobrevivência das empresas. Mas muitas outras informações vocês podem ver nas pesquisas sobre o estado da nossa indústria, publicadas no portal Eventos, nesses 70 dias da pandemia. Nós também realizamos durante 5 anos, todo o começo do ano, uma pesquisa chamada O Estado da Indústria, onde a gente procurava balizar como tinha a retrospectiva do ano anterior e as perspectivas para o ano seguinte. Infelizmente, esse ano nós não a publicamos, pois exatamente no momento que a gente ia colocá-la no ar, veio a pandemia e a gente entendeu que os dados que constavam daquela pesquisa já não tinham nada a ver com a realidade que nós estávamos vivendo. Mas realizamos também agora, durante essa quarentena, uma pesquisa em conjunto com a Brasce, aprofundando o conhecimento sobre a realidade das montadoras de stand e de cenografia. Essa pesquisa, inclusive, foi objeto de uma live que está disponível no YouTube e no Facebook. Aliás, durante essa pandemia, também temos feito lives 3 vezes por semana, sendo que na quinta-feira, lives internacionais com os maiores profissionais de eventos do mundo, e nas segundas e quartas-feiras, mesas redondas com setoriais. Todas essas lives estão disponíveis nas nossas páginas no YouTube e no Facebook. Só para vocês terem uma ideia, ontem realizamos uma excelente live com as agências de live marketing, reunindo 11 profissionais de altíssimo nível. Tanto é que em 2 horas de conversa, o assunto não parecia não querer acabar. Amanhã vamos estar fazendo uma excelente live com as agências TMC. Vamos falar sobre viagens e eventos corporativos também. São 9 profissionais de alto nível que vão estar conversando com vocês, sempre às 7 horas da noite, 19 horas. Hoje, nós vamos estar apresentando à noite essa pesquisa novamente, agora para o público em geral, porque esta é somente para aqueles que a responderam. Essa live de agora é um petit comité para aqueles que nos apoiaram respondendo a pesquisa, mas à noite é para o público em geral. Mas agora o Rodrigo vai mostrar a pesquisa inteira, à noite só uma pequena parte da pesquisa.
Eu quero convidar vocês todos a assistirem agora a palestra do Rodrigo, que eu tenho certeza será excelente. Porque veja bem, essa pesquisa ela é muito completa. Vocês devem se lembrar quando responderam que eram mais de 80 perguntas. Tanto é que o e-book que foi preparado tem tem 64 páginas. Para vocês verem a grandiosidade dessa pesquisa. É um instrumento de trabalho para todo o mercado de eventos associativos. Obrigado, Rodrigo, por esse trabalho em conjunto e vamos agora para a palestra dele. Obrigado. A bola é sua, Rodrigo. Boa tarde a todos. Diretamente dos estúdios da The Space, numa parceria com a Viva Cenografia, com a iMotion e com a Neopix DMI, eu, Rodrigo Cordeiro, tenho o prazer de anunciar o lançamento da pesquisa de mercado, o mercado de eventos associativos no Brasil, que eu tive a honra de conduzir junto com o Sérgio Junqueira, a quem eu faço um agradecimento sempre muito especial. Ao Sérgio, você sempre nos inspira, Sérgio. Obrigado por tanta informação, obrigado por nos subsidiar quando esse mercado mais precisa de informação. Você é sempre uma das pessoas que sempre se coloca à frente para tentar produzir aquilo que nós precisamos. Essa pesquisa ela acontece num momento muito oportuno, quer dizer, todos os reflexos do impacto que o coronavírus vem trazendo para o mercado de eventos, seja o evento corporativo, associativo, social, sem qualquer tipo de distinção, mas a verdade é que o mercado de eventos associativos era um mercado com pouquíssima informação. E a gente sabe que todo mercado bem consolidado, ele é fundamentado por números e dados. Portanto, essa pesquisa tem por objetivo apresentar um benchmarking para que as entidades possam estudar aquilo que elas fazem, podendo comparar com o que as outras entidades também fazem. É um desafio tabular uma pesquisa tão complexa como essa, porque o volume de informações e o tipo de resposta que a gente acabou obtendo, elas nos permitem tirar algumas conclusões que eu vou tentar apresentar para vocês, mas que de toda maneira vão ser apresentadas também no e-book, que vocês vão receber até o final dessa sessão, diretamente no e-mail de vocês. E eu, portanto, inicio agradecendo às associações e sociedades que se dispuseram a preencher o nosso formulário com 86 perguntas e também a todos vocês que nos assistem nesse exato momento. O conteúdo dessa apresentação, uma pequena introdução, autores, apresentar para vocês rapidamente a metodologia, as dimensões da pesquisa, os resultados em si e alguns comentários adicionais. Caso você queira fazer alguma pergunta, utilizem o chat da própria página onde vocês estão. Mandem suas perguntas e no final dessa sessão eu mesmo vou aproveitar para respondê-las tudo aquilo que for possível responder. Com relação à introdução, acho que um dado importante é que essa pesquisa foi feita, a gente começou a... do Covid. Acho que a vantagem de uma pesquisa como essa, sendo formatada do jeito que ela está, é que ela traz números puros de como as entidades vinham se comportando e como elas pretendiam se comportar no ano de 2020. Então, acho que aqui você vai ter muita informação para olhar para o mercado puro e entender como é que estava a sua entidade naquele momento. A pesquisa do ano que vem, essa pesquisa tende a ser anual, e ela se tornando anual, como é nosso objetivo, e nós vamos fazer ela acontecer anualmente, aí sim nós vamos começar a coletar o reflexo do Covid como um todo, como ele impactou o mercado de eventos associativos. Os dois autores, eu e o Sérgio Junqueira, amigos de longa data, admiro demais o trabalho que o Sérgio faz. Acho um pouco de metodologia para vocês poderem entender como é que essa pesquisa se desenrolou.
as entidades consultadas e respondentes. A gente soltou um link de SurveyMonkey. Nós convidamos cerca de 500 entidades para que preenchessem o nosso formulário, das quais cerca de 71 responderam o formulário até o final. Dos segmentos, a gente não tinha por objetivo concentrar a pesquisa no setor de eventos médicos ou não médicos. A nossa ideia era deixá-la, de fato, o mais aberta possível, porque a gente entende que essa é a verdadeira representatividade do mercado. Pergunta, foram feitas 86 perguntas a respeito das entidades, portanto, apesar do nome da pesquisa ser o mercado de eventos associativos no Brasil, existe também uma questão, existe um volume de perguntas sendo feitas com relação ao comportamento das associações. E logo depois a gente entra na fase dos eventos. É muito difícil tentar quantificar o número de associações e sociedades que nós temos no Brasil. Dados do IBGE mostram que são cerca de 260, 270 mil associações, mas essas incluem escolas, igrejas, daí por diante. Uma noção exata de quantas são as entidades que nós queremos fazer, para quem essa pesquisa de fato se dirige, eu diria que ela está na casa de cerca de 2.000, 3.000 entidades. Então, e a gente tem certeza que é lançando uma primeira edição que a gente vai coletar mais e mais resposta para que a gente possa fazer na próxima edição uma outra pesquisa com maior volume de respondentes. A margem de erro, então, da pesquisa que nós estamos considerando é de 12% por conta disso. Gráficos e dados, duas informações importantes. Parte dos gráficos, vocês vão perceber que não tem casas decimais, porque eles geraram resultados que completam 100%. E outros gráficos são apresentados com uma casa decimal. Esses gráficos com uma casa decimal é para poder gerar um arredondamento onde a soma das respostas no máximo 100,1%. Quer dizer, portanto, a margem que a gente tem é de 0,1% de desvio da resposta completa, que seriam 100%. E num segundo momento, é importante dizer para vocês que nem todas as respostas das perguntas somam 100%, porque na verdade as perguntas, a forma com que a gente fez a pergunta, o número de respondentes dentro da mesma pergunta, ela também variou. Isso faz com que você tenha que analisar essa pesquisa na ótica de quantos por cento aquela coluna representa no mundo associativo. Eu vou ser mais claro para vocês com relação a isso no momento em que a gente apresentar algum gráfico que nos mostre exatamente esse cenário que eu estou dizendo para vocês. As dimensões da pesquisa, como eu disse, são duas grandes dimensões. A primeira delas, a entidade em si, estrutura. Corresponde o percentual de despesa, assim como também de receita. Exposição paralela ou feira de negócios. Cada entidade dá um nome que melhor lhe atende. A gente vai fazer um balanço dos expositores e da quantidade de metro quadrado ocupado. Quantidade de pernoites, a quantidade e forma de reserva. Os destinos considerados pelas entidades que responderam à nossa pergunta, tanto no horizonte nacional, quanto também no horizonte internacional. Período, quando que elas realizam ou não realizam os seus eventos. Isso dá muito subsídio e muita informação aos destinos. E acho que o impacto econômico que esse mercado de eventos associativos provoca dentro de cada destino, quanto mais informação o destino tiver, melhor ele vai poder trabalhar a informação de uma maneira completa. E a questão, por fim, dos trabalhos técnicos. Numa tirada, se eu tentasse resumir muito essa pesquisa, e tentasse entregar para vocês 4 informações de números médios, esses seriam os dados. Um orçamento médio das entidades. Não foi uma pergunta claramente feita, portanto, a gente teve que fazer bastante conta para chegar em números similares a esse. O orçamento médio das associações que responderam à nossa pergunta é de R$ 2.122.083. Já quando a gente fala dos eventos, o orçamento médio, R$ 1.982.143. Na média, essas entidades promovem 7 eventos ao ano, na média, tá certo? E quando a gente fala do número de participantes, no seu maior evento,
o número médio é 1.584 pessoas. Quando a gente olha para a feira de negócios, exposição técnica, o número médio de visitantes da feira de negócios ou da exposição é de 4.959 e a média de expositores ao redor de 105. Aqui, como eu disse, apliquem uma margem de desvio padrão na casa de 12%, mas nós estamos falando em números que se comprovam muito parecidos com esse, tá certo? Seguindo adiante, vamos começar então pelo lado das entidades em si. E quando a gente fala das entidades, o primeiro dado a ser informado a vocês é a questão dos associados. Num balanço geral, vocês vão perceber que o número de associados continua a aumentar ou se mantém estável em 85% das entidades. Portanto, somente 15% das entidades nos informam que tiveram queda do número de associados durante o último ano. Quadro de associados, menor que 500, 44%. Maior que 2.500, 20%. Aqui um dado importante. É muito difícil a gente tentar tangibilizar o porte de uma entidade pelo número de associados. Vocês vão ver um pouco mais na frente que muitas entidades são aquelas que só têm associados pessoa jurídica e não pessoa física. E, portanto, ela não vai ter 500, 1.000, 2.000 pessoas reunidas. Então, aí sim, a gente tem um comportamento de entidades menores, mas que conseguem reunir cerca de 100% do público-alvo que ela tem para poder trabalhar. Então, acho que esse é um número interessante que nos dá uma noção, uma dimensão do tamanho das entidades do ponto de vista de quadro de associados, mas a gente vai reparar um pouco mais na frente que muito mais importante do que o tamanho da entidade é entender a relevância dela mediante o volume, a atuação que ela tem para o setor que ela representa. Já quando a gente fala de perfil, aqui é média ponderada. Portanto, aqui já começa a aplicação daquele item que eu disse agora há pouquinho. É impossível chegar em 100%. Pessoa física, 70%, e pessoa jurídica, 66%. O que significa isso? Que o volume que representa pessoas físicas, dentro do Código de Associações que responderam a nossa pergunta, é levemente maior do que aqueles que correspondem à pessoa jurídica. Quando a gente perguntou, então, sobre a entidade, associados, qual é a distribuição dos membros entre estadual, internacional, nacional ou regionais? Aí está uma distribuição. Grande parte das entidades é natural que tenha um volume de sócios muito mais nacionais do que demais. E se a gente somar, então, nacional com regional com estadual, a gente atinge 97% do número de associados. Aqui, por que tem essa resposta regionais? Porque nem todas as entidades que preencheram são nacionais, algumas são regionais mesmo, e alguns capítulos de algumas entidades, algumas regionais de algumas entidades, também se habilitaram a preencher nossa pesquisa, e nós agradecemos demais por isso. O número de associados, então, está aumentando e diminuindo. Como vocês podem ver, aquele número que estava um pouco ali atrás. 85%, então, nos informam que o número de associados vem se mantendo ou aumenta, o que é um número muito interessante. No momento de crise por corona, a gente sabe que o bolso dos nossos associados ele se torna um pouco mais sensível. E ao se tornar um pouco mais sensível, as pessoas começam a analisar quais são os itens que eles vão cortar. Então, talvez haja uma mudança nessa informação para o ano que vem, mas é alguma coisa a ser estudada. O que de fato significa, para mim, analisando esse número, é que as entidades vão ter que fazer um trabalho bastante grande para poder manter e atrair o número de associados justamente no ano de maior dificuldade. E aí cada uma vai usar a sua estratégia, o seu argumento para isso. A gente perguntou então para as entidades que afirmam que o número de associados está diminuindo. Aí nós damos a seguinte pergunta: tá bom, o que você está fazendo para reverter esse quadro? Aqui está uma explosão de uma nuvem de palavras, onde vocês vão conseguir entender o que cada uma delas faz. Planejamento estratégico, oferecer alternativas, vantagens, campanha para poder entender a razão que está levando as pessoas a saírem e buscarem um plano de fidelização junto aos associados que largaram a entidade nos últimos tempos. Sobre a entidade ainda nos associados, quantos filiados a sua entidade congrega? Aqui começa aquela informação importante, que é muito mais interessante do que entender qual é o porte das entidades em si. A parte mais interessante para a gente em examinar é que talvez muitas das entidades com até 100 membros são entidades que só reúnem pessoa jurídica, por exemplo. E aqui é um dado concreto para vocês. 13 das 16 entidades que responderam
menos de 100, são entidades que reúnem puramente pessoa jurídica, não aceita pessoa física. Então essa entidade, essa pesquisa, ela tem uma representatividade bastante grande dentro dos setores de atuação que o mercado associativo inteiro atua. E acho que é por isso que ela se torna tão rica para você usar como material de insumo e de consumo dentro da sua entidade de maneira geral. Sobre a entidade, percentual de pessoas físicas e jurídicas, eu já apresentei para vocês. No gráfico de cima você vai conseguir entender um pouco melhor essa distribuição. Esse material, a apresentação, assim como o e-book, como eu disse para vocês vão receber tudo no e-mail de vocês até o final dessa sessão. Portanto, aí sim vocês vão ter o material completo para poder ler. A diferença desses materiais, o e-book é um material com análises um pouco mais aprofundadas. A apresentação é um bate-bola dos números mesmo, como vocês estão vendo aqui. A estrutura, São Paulo é a cidade que cedia 77% das associações. E outro dado importante que nós perguntamos é como é que anda o comportamento do departamento de eventos dessas associações e sociedades. E 77% vem aumentando ou mantendo os funcionários do departamento de eventos até quando a pesquisa foi preenchida. E aqui está um pouco da resposta, o gráfico do local de sede das entidades que preencheram essa resposta. Algumas entidades têm sede em mais de um estado, e por isso que vocês vão ver, por vezes, dois nomes ali. Então, vocês vão reparar que São Paulo significa 77% do local da instalação das entidades. Nos últimos 5 anos, o número fixo de funcionários fixos da sua entidade, ele aumentou, diminuiu? E aí vem aquela resposta que eu apresentei para vocês agora há pouquinho. Regionais. A maior parte das entidades que responderam à pesquisa informam que não tem regionais. Essas regionais, elas podem se chamar núcleos regionais, representações regionais, seções, capítulos e daí por diante. É disso que nós estamos falando nesse capítulo da pesquisa. Aqui está. Quantos regionais em atividade a sua entidade tem? 51% então nos respondem que só tem um, portanto somente tem a sede. 2 a 3, 10,5%, mas o número mais expressivo que eu acho que nós temos que considerar é que é a outra ponta, né? 16 ou mais núcleos regionais corresponde a 18% dos respondentes dessa pesquisa. Então existe um grande volume de entidades que não têm regionais e outro volume bastante grande que tem muitas regionais, acima de 16. Com relação ao financeiro, o orçamento de 72% dos respondentes é maior que R$1 milhão. E aí eu dei para vocês uma prévia do número médio geral que a gente vai começar a encontrar a partir de agora. Já as principais fontes de receita das entidades são mensalidade e anuidade, portanto contribuição associativa, assim também como resultado dos eventos em segundo lugar. Aqui foi o orçamento geral das entidades, então vocês vão perceber que pouquíssimas são aquelas que têm orçamento menor que R$100 mil, apenas 7%, e grande parte das entidades que responderam tem orçamento acima de R$1 milhão. Mas notem que acima de R$2,5 milhões, nós ainda temos 40%. Portanto, é a resposta mais expressiva e acho que isso é um dado muito interessante para ver que a gente não está falando de gente com pouco potencial de investimento num destino. São entidades muito consolidadas, que têm um bom orçamento, que são geridos durante o ano todo, onde a estratégia de eventos faz parte delas. Aqui foi feita a seguinte pergunta: quais são as principais fontes de renda da sua entidade? Aqui é média ponderada, não vai atingir 100%. Em média, anuidade, mensalidade corresponde a 55% das respostas que a gente teve, 47% então vem dos eventos, publicações vem 17% e outros 24%. Esses outros são certificações, treinamentos, cursos, coisas do tipo. Essas são as respostas mais comuns para essa categoria de outros. Aqui está uma outra distribuição daquele mesmo gráfico, que está na pesquisa e está na apresentação, e vou deixar para vocês lerem esse gráfico com mais atenção quando vocês receberem o material. Ainda assim, uma pergunta que eu acho que é interessante: a gente sabe que fora do Brasil, são muitas as entidades que optaram por não mais cobrar mensalidade e anuidade dos seus associados. Eles optam, então, por viverem de projetos. E ao viverem de projetos, eles declinam dessa receita que vem da anuidade, da mensalidade, para partir para um outro modelo. Foi feita, então, uma pergunta no seguinte sentido: nos próximos 5 anos, vocês consideram que vão continuar cobrando mensalidade ou anuidade, ou devem partir para um outro modelo de cobrança? 95% das entidades responderam que vão continuar cobrando
mensalidade e anuidade, portanto a taxa associativa normal durante os próximos 5 anos. Esse é um dado bastante interessante. Nessa justificativa do não, a gente não conseguiu entender qual é o comportamento das demais, como é que elas viverão a partir do momento que deixarem de cobrar. Então não consigo dar esse insight para vocês agora. Em tecnologias, acho que a tecnologia é algo que vem para ficar, é algo que essa deflagração da crise do coronavírus nos mostra o quanto é importante estarmos conectados à tecnologia, porque a gente tem uma redução cavalar de tempo, à medida que a gente sabe utilizar de uma forma correta. Aí foram feitas, então, 2 grandes perguntas. A primeira pergunta, como é que você faz a gestão dos seus associados? E a segunda, você utiliza alguma ferramenta de CRM para interagir com os seus associados, o que te permitiria mais uma melhor mensuração do tipo de interface que ele faz com você, de como ele responde a uma campanha promocional que você dispara, e daí por diante. A resposta, vocês vão ver logo adiante. A primeira pergunta foi respondida da seguinte maneira, quer dizer, 50% das entidades acabaram contratando empresas de mercado para as tecnologias de gestão dos associados. 36% desenvolveram dentro da entidade. E apenas 14% informam que eles ainda não fazem a gestão de associados por meio de uma plataforma, por meio de um sistema. Aí a gente perguntou a questão de CRM. A maior parte das entidades, então, não usa a ferramenta de CRM. Apenas 36% que utilizam essa ferramenta de CRM, enquanto 64% ainda não vem utilizando, o que parece um mercado bastante promissor em épocas da gente ir para o mundo digital, como nós estamos migrando. Aqui a gente já começa a entrar na área de eventos. E aí, a primeira pergunta que foi feita, então, é com relação aos períodos. Quais são os períodos que vocês mais realizam eventos e quais são os períodos que vocês consideram não realizar os seus eventos? Aqui, dentre aqueles períodos onde as pessoas realizam eventos, a gente fez, então, em 2 momentos. Uma primeira pergunta, quando vocês realizam seus maiores eventos e quando vocês realizam os seus outros eventos? E a terceira pergunta é quando vocês não realizam os eventos. Como vocês podem ver já nesse slide, maio, setembro e novembro foi a resposta para a data que eles para os meses que eles realizam os seus maiores eventos. Já os demais eventos, agosto, setembro e outubro. Portanto, o mês de setembro, podem reparar que é o mês forte do setor de eventos associativos no Brasil. E quando eles não realizam os eventos, hoje é janeiro, fevereiro e dezembro. Essa já é uma mudança que a gente vai sentir na pesquisa do ano que vem. Porque a gente sabe que muito, por conta da questão de quando os eventos vão poder retomar, alguns eventos escorregaram para o mês de dezembro, porque tem mais chance de serem realizados ainda nesse ano. Aqui está o gráfico que mostra exatamente aquela informação. Então vejam, talvez o dado curioso aí é que julho, ninguém realiza o seu maior evento em julho. Agora os outros eventos são realizados em julho, como vocês vão ver daqui para frente. Então vejam, só para comparar com o slide anterior, né? Julho ali era 0, aqui quando a gente fala dos outros eventos, 7% faz seu evento em julho. Janeiro, 0. Então veja que interessante que são esses dados e como os destinos conseguem começar a entender qual é o comportamento dos eventos associativos e talvez quais sejam as datas que cada centro de convenções tem mais disponibilidade para nos acolher no momento que a gente quer começar com um evento novo, onde a gente talvez tenha uma verba um pouco menor para iniciar com esse piloto do projeto e veja que legal que pode ser se a gente fizer um bom acordo no momento em que ninguém realiza um evento associativo. Aí está a resposta de quando as pessoas não realizam seus eventos e a gente consegue claramente ver que janeiro, fevereiro e dezembro são os meses onde quase ninguém realiza. Assim como julho também tem uma força bastante grande, já os demais estão abaixo da casa de 15%. A quantidade de eventos, mais de 10 eventos, 40%. Entre 1 e 5, 50%. O maior evento, mais de 1.000 inscritos. Participantes da edição anterior, 50%. Projetam um crescimento para a edição seguinte. Então, grande parte das perguntas que a gente fez nessa pesquisa, a partir de agora vocês vão começar a ver isso, a gente pergunta qual é o dado atual, assim também como qual é o dado passado e qual é a projeção do futuro. Então, se a gente considerar que esses são os eventos de 2019, a gente perguntou sobre 2018 e o que seria 2020. Ou se é um evento que acontece a cada 2 anos, vocês conseguem entender que ano que são esses eventos. Então, e quando a gente fala de participantes, as pessoas esperam mais participantes nacionais na edição seguinte,
68%, e mais participantes estrangeiros também, na edição seguinte, 50%. O que significa isso? No momento em que o Brasil vivia um momento econômico bastante, que tinha tudo para poder decolar antes da chegada da história do Covid, é normal que as entidades acabem entendendo que vão ganhar um número de representantes internacionais maior, porque todo mundo sabe que tanto pessoas quanto empresas aproveitam os eventos para conhecer com muito mais profundidade qual é o tamanho daquele mercado e encontrar seus pares dentro daquele mercado. Então pode ser para contratar um representante comercial, pode ser para eventualmente estabelecer uma fábrica no Brasil. Por diversas razões, os eventos são escolhidos como a principal ferramenta da chegada de empresas dentro do país. E então, quer dizer, quando a gente está com a economia acelerando, a tendência é que sim, mais gente venha para participar dos eventos. Sobre a quantidade de eventos, então, nenhum, pouquíssimos, e grande parte das entidades, como você pode perceber, eles realizam bastante eventos, mais de 10. Considerando que promovem mais de um evento no ano, aqui era uma pergunta interessante que eu acho que a gente fez. Porque, veja só, quando a mesma entidade se propõe a pedir dinheiro, quer dizer, ela realiza 7 eventos, que é a nossa média, que nós vimos nos primeiros slides. Esses eventos acabam sendo financiados, talvez por um grupo muito parecido de empresas. E também a questão do público de inscrito também é um público muito similar, muito parecido. Então a pergunta nos fizemos é a seguinte, tá bom, você promove mais de um evento? Legal. Esses eventos, eles concorrem entre si, ou vocês entendem que eles se complementam? E aí vocês vão ver que grande parte das entidades que preencheram essa resposta são sábias em entender que os eventos se complementam e não concorrem. A estratégia, quer dizer, bolar uma estratégia para criar vários eventos que são concorrentes no horizonte da captação de receitas, da captação de inscritos, se torna um desafio ainda maior no mundo associativo. Esse gráfico aqui é a questão da plenária principal dentro dos seus eventos. Aí tem uma distribuição bastante heterogênea que vocês vão conseguir perceber quando receberem o slide. O número de participantes do maior congresso, que foi realizado em 2019, portanto, o ano que a gente estava perguntando sobre a pesquisa, menos que 100, 7,1%. Novamente, não dá para julgar se o evento é pequeno, se é grande, porque talvez ele pode ter um evento com 50, 70, 80 participantes, mas está todo mundo lá. Então, ele não precisa fazer um evento com 2.000, 3.000 pessoas. Alguns setores, de fato, eles se resumem a um pequeno número de pessoas, ou são eventos que acabam optando por uma qualidade extrema de participantes. Então, quer dizer, o maior volume de respostas que nós tivemos nessa pergunta é na faixa de 1.000 a 2.500 inscritos. Então, acho que é um número muito interessante, que já começa a nos permitir entender que as entidades que se propuseram a responder essa pergunta são grandes promotores de eventos. O volume de dinheiro já prova isso, mas também a questão do número de inscritos que eles levam para quando realizam um evento também mostra o mesmo. Em relação ao número de participantes, você espera que aumente, que se mantenha ou que diminua? Apenas 11% afirmavam que a tendência era diminuir. Grande parte das pessoas entendia que ia manter, que ia aumentar, 50%, ou ia se manter, 39%. Já projetando a próxima edição, veja que o otimismo é ainda maior. 64% das pessoas achavam que o evento ia aumentar. O momento econômico era muito propício para isso mesmo. A previsão de todo mundo era similar a essa. Não alterar 32%, ia diminuir apenas 4%. Participantes nacionais. Aí nós tentamos estratificar o número de participantes nacionais, não o número, mas qual é o comportamento deles. Se vai aumentar, se vai diminuir ou se vai se manter. Somando uma coisa com a outra, nós temos 89% das pessoas responderam que os participantes nacionais vão aumentar ou se manter. Já projetando para a próxima edição, novamente o otimismo é enorme. Veja que ninguém está imaginando que seu evento diminuísse para 2020 ou 2021, depende se o evento a cada 1 ou 2 anos. Mas veja que interessante esse número e como o otimismo tomava conta das associações naquele momento. Já com relação aos participantes estrangeiros, podem reparar que nós estamos falando de 61% mais 21%. Portanto, 82% das entidades, quer dizer, está na faixa de até 20% dos participantes são estrangeiros. Quando a gente perguntava novamente se aumentar ou se diminuir, com relação à edição passada, aumentou 25%, se manteve 61%. Diminuiu só 14%. Mas olha o número projetando a edição seguinte.
50% aumentar, 42% se manter. Lembra aquela questão do otimismo econômico que eu falava agora há pouquinho. Outra pergunta interessante é o seguinte, quer dizer, as entidades promovem os seus grandes eventos, assim também como diversos outros pequenos e médios eventos. E aí tentamos entender quais são os números de pequenos e médios eventos que eles realizavam durante o ano. E aí está a resposta. Menos de 5 ou até 10, quer dizer, entre 5 e 10 foi o número mais expressivo de respostas que a gente teve, na casa de 75%, e os demais, agora veja que interessante, que 12,2% diz que teve de 26 a 50, promove de 26 a 50 eventos, e ainda assim 2,4%, mais 50 eventos por ano. Então veja que as entidades que responderam à pergunta são grandes promotoras de eventos. Grandes promotoras de eventos. E acho que esse é um dado muito rico que a gente tem que ter na cabeça. Qual a porcentagem desses pequenos eventos é representado pelos tipos de eventos? Aí vocês vão perceber que eventos técnicos e científicos são os maiores, a segunda barrinha é de reuniões internas, a terceira barrinha é treinamentos e a quarta barrinha, aquela roxa, é de eventos para associados. Aí vocês vão poder perceber que existe um gráfico em cima que te permite uma análise um pouco mais profunda em cima de cada faixa de percentual por tipo de evento. Esse material está disponível para você ainda hoje. Como se compara o número desses pequenos eventos em relação ao ano passado? Veja, novamente, o otimismo é enorme. A gente está falando de 93% das entidades que consideram que seus eventos vão aumentar, quer dizer, tinham aumentado e diminuindo. Se a gente falar da projeção futura, 93% também, mas com uma distribuição maior na faixa do aumentar do que do manter-se. Então, a previsão era de fato muito otimista para esse ano de 2020. Qual a porcentagem desses pequenos e médios eventos que é regional? Grande parte das respostas, menos de 10%, e 90% a 100% corresponde a quase 20%. A gente sabe também que as entidades nacionais promovem um hall de eventos, mas ela dá autonomia para que as entidades, os capítulos, seus núcleos regionais, promovam seus próprios eventos, ou departamentos dentro da própria entidade. A área médica tem muitos departamentos sempre envolvidos. Então, veja como esse número se distribui e o quanto ele é curioso da gente entender qual é o tipo de evento, o que mais representa, o que é regional, o que é nacional, quantos participantes nacionais, estrangeiros, enfim, dá para tirar muita conclusão a partir de uma leitura mais aprofundada da pesquisa, onde ela é trabalhada para cada um de vocês dentro do horizonte das suas próprias entidades. Financeiro, acho que essa é uma parte super rica dessa pesquisa, porque ela vai dar, aqui nós vamos chegar numa parte de benchmarking muito relevante para todas as entidades que pensam em tentar entender como é que seus números se comportam comparado às demais entidades. O orçamento para eventos em 2019. O maior volume de respostas, então, está menos de 250 mil e na faixa de 1 milhão a 2 milhões e meio. Portanto, uma faixa intermediária. Mas notem que 15,9% fazem eventos com orçamento acima de 5 milhões de reais. Portanto, um volume bastante grande de dinheiro. Ainda perguntamos como é que o orçamento ficou comparado ao ano passado, e vocês podem perceber que 44% das entidades informam que os eventos aumentou o orçamento, diminuiu 27% e não alterou 29%. Então, é um número super relevante que comprova que as entidades, à medida que conseguem captar mais recurso dos seus patrocinadores, elas optam por entregar produtos com mais qualidade, projetos com mais qualidade aos seus inscritos. Projetando isso para o que seria 2020, 44% previa aumentar ainda mais, assim também como sem alteração 32%. Somando essas duas faixas, 76% então entendia que podia aumentar ou se manter inalterado, e somente 24% achava que ia diminuir. O orçamento do seu maior evento, aí é uma outra pergunta. Faixa de menos de 250 mil, de 500 até 1 milhão, é o que teve mais resposta, mas, novamente, 11% das respostas estão na faixa de 5 milhões de reais. Então, veja que, novamente, são entidades que têm bastante budget para poder gastar dentro dos eventos que promovem. Mas lembrando que o dinheiro que uma entidade leva para o seu destino não é puramente aquele que ela investe dentro do evento. Cada participante, quando se desloca para chegar até esse destino, ele acaba gastando com hospedagem, com locomoção, com refeição, com farmácia, com bar, com restaurante, enfim, é um hall de serviços que atendem ao participante. Já quando a gente traz isso para a ótica dos investidores, portanto, dos expositores, patrocinadores, precisa contratar uma montadora, uma agência de eventos, mão de obra, recepcionista,
catering e daí por diante. Então veja quão relevantes são esses eventos para dentro de cada um dos destinos brasileiros. Em seu maior evento, qual a participação percentual gerada no faturamento gerada por? Novamente, a questão de patrocínio é aquilo que traz mais dinheiro para os eventos associativos, seguido de expositores e na terceiro volume de recursos trazido, no terceiro lugar, a gente teria as inscrições dos eventos. Aí o gráfico está um pouco mais abaixo, permite você fazer uma comparação por faixa percentual de acordo com o item de receita. Aqui, a mesma pergunta sendo feita no horizonte dos custos. E quando a gente traz esse horizonte dos custos, a gente consegue perceber que as 4 principais despesas, que somam mais de 10% do recurso das entidades ou dos custos das entidades, um deles é o local de realização do evento, a infraestrutura necessária para fazer esse centro rodar, ou pode ser um hotel, pode ser o que for, alimentos e bebidas e conteúdo e logística, portanto, o deslocamento de palestrante, viagem e daí por diante, tá? A refeição desse palestrante, essas coisas todas. Os demais itens, cenografia, montagem, 9%, e todos os outros de 4% a 7%. Comunicação digital, o que vocês mais utilizam? A gente consegue então perceber que 91% das entidades são presentes no Facebook. Instagram, 79% das entidades são. LinkedIn, 64%. E YouTube, 50%. Mas veja que mídia social hoje, 90% das entidades que responderam à nossa pesquisa informam que se fazem presentes dentro das mídias sociais. Em tecnologia, quais são as tecnologias que elas utilizam? Eu vou apresentar isso no slide seguinte. Período entre eventos, como é que se trabalha entre o período que se encerra um evento para o período que começa o próximo evento. Então, elas já estão pensando nisso e já nos informam como elas estão trabalhando esse assunto. Aí vem aquela pergunta, a sua entidade é ativa em quais redes sociais? O Facebook é aquele que tem o maior volume de pessoas, de entidades que participam, 91%, seguido pelo Instagram, pelo LinkedIn. Portanto, são as mídias mais tradicionais que acabam chamando as entidades para participar. As tecnologias que utilizam. Aqui, talvez a parte mais importante de entender é que 45% das entidades já utilizavam eventos virtuais antes mesmo da pandemia. Portanto, esse é um número que, com certeza, ele vai refletir pesadamente a partir do ano que vem. Mas quando a gente fala de aplicativo, 53%, site, 93% das entidades, e-mail marketing, campanhas de e-mail marketing, 91%, mídias sociais, 90%, e aqui tem uma descrição das tecnologias que elas se utilizam, seja para conversar entre eles, com seus associados, para prospectar mais gente, captar mais participantes do congresso, mais patrocinador, mais expositor, e daí por diante. Aí vem uma pergunta interessante. A gente sabe que quando a gente pensa em verticais, desse slide anterior, quando a gente trabalha puramente com a questão de vertical, se a gente olha puramente, quero fazer um aplicativo. Por que fazer um aplicativo? Não, porque todo evento tem um aplicativo, eu quero fazer. Sem a gente bolar uma estratégia comercial completa, que faça com que as pessoas e as entidades notem o quanto é importante embalar isso aqui tudo para ser comercializável dentro de um plano comercial dos seus eventos, talvez não traga a rentabilidade necessária para que as entidades continuem apostando cada vez mais no digital. Então a gente fez a seguinte pergunta: a sua entidade rentabiliza com o aplicativo? Como um exemplo que a gente notou, a gente sabia que o volume de respostas de aplicativos, como sendo uma tecnologia que muitas delas utilizam, viria com um número alto. E a gente percebe então que apenas 19,4% hoje em dia rentabilizam com o aplicativo, enquanto quase 49% não rentabilizam. E 32% afirma que continua em estudo. Essa é uma outra pergunta-chave. A gente sempre, quando faz eventos, a gente trabalha com curvas. A gente promove muitas ações no pré-evento, que fazem com que a curva seja ascendente. Durante a realização do evento, a curva continua sendo cada vez mais ascendente, ela atinge um pico. Então, logo aquela edição se encerra, se o conteúdo dele não é disponibilizado para as pessoas assistirem o evento durante todo o tempo, o que tende a acontecer é que se tenha uma curva descendente logo depois. Então, veja, é investido um volume significativo de dinheiro para poder promover o evento, para ele ter essa curva ascendente no volume de investimentos
e no volume de ações e impactos durante toda a campanha pré e durante, e de repente, por uma questão de falta de estratégia, porque é uma questão de falta de estratégia, permite-se que o evento basicamente descambe para começar uma nova curva quando a gente começar a pensar na próxima edição. Agora, se pensar bem, quer dizer, na etapa pré e na etapa durante evento, especialmente na pré, a gente trabalha basicamente a divulgação do evento quase que institucional, porque o conteúdo em si não foi promovido ainda, a discussão não começou ainda. Então, veja, aí é um ponto importante, porque quando você acaba o evento, que você tem todo o conteúdo do evento que acabou de acabar, se a gente enterra o evento e não conta para ninguém tudo aquilo que aconteceu, é uma grande perda de oportunidade de engajar mais gente dentro da sua comunidade. Então, essa pergunta que nós fizemos agora, ela vem para responder um pouco esse horizonte. Tá bom, como é que você trabalha o tempo, o gap de tempo entre uma edição, acabou uma edição, até começar a próxima? Por mais que elas não sejam imediatamente subsequentes, como é que você trabalha esse período de tempo enquanto você não aquece a próxima etapa? O digital, utilização de aplicativo, WhatsApp, combinando a campanha de e-mail, teve maior volume de resposta, 67%, disseminação de conteúdo, 41%, e 22% das entidades não trabalham a comunicação nesse intervalo de tempo. A soma não é 100%, porque as entidades podiam colocar mais de uma opção de resposta exatamente nessa pergunta. Sobre os trabalhos técnicos, aqui é outro panorama bastante interessante, porque trabalho técnico, ou tema livre, como é chamado no setor de eventos médicos, é algo que nos mostra como é que vem avançando a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, dentro dos setores representados por essas entidades. E a gente percebe, então, que vem se mantendo ou vem aumentando para cerca de 70%, quase 85% das entidades afirmam que os trabalhos continuam se mantendo ou aumentando. Então, para a gente aqui, é um dado bastante relevante, porque a gente consegue entender que a produção de conteúdo científico, técnico e científico, acadêmico, continua acontecendo de maneira muito intensa, justamente no momento em que a gente tem um pouco de desconfiança de assuntos ligados à ciência em si. Mas prova que agora são dados que mostram que, de fato, as entidades comprovam que vem aumentando o número de trabalhos, significa maior produção acadêmica por consequência. Aí a gente olhou, então, para a questão da exposição paralela, feira de negócios. E aí, então, alguns dados são bastante interessantes. Basicamente, em 4 grandes universos. Todas realizam algumas feiras menores, com até 1.000 metros quadrados, outras acima de 10.000 metros quadrados, que são feiras enormes. Número de expositores com menos que 50 ou acima de 251. Visitantes, quais são os intervalos e as tendências que se tinha comparando a edição anterior com a edição futura. Metragem da última grande exposição, então vocês vão perceber que 50% menos que 1.000 metros quadrados e mais 18% já na faixa de 1.001 a 2.500. E a terceira grande casa é mais de 25.000 metros quadrados. Portanto, são grandes feiras que acontecem em paralelo a esses eventos, ou junto com esses grandes eventos. Quantidade de expositores, menos que 50, e aí, novamente, não dá para dizer que a feira que tem menos de 50 expositores, ela é fraca. Não dá, porque a gente não teve como estabelecer uma correlação de o que significa menos que 50 expositores versus o número de metros quadrados ocupados. Então, talvez o cara tenha, assim, um congresso tenha cerca de 30 expositores, mas se cada um comprar estande com 20, 30 metros quadrados, ou 40 que seja, o volume é muito grande de metragem que essas feiras acabam promovendo. Então não dá para criar uma relação direta de uma coisa com a outra, tá certo? E outro número que é interessante é que a segunda casa é de 51 a 100 expositores dentro dos seus eventos. Aqui uma comparação com relação à edição anterior. Novamente, só 18% das entidades nos afirmam que essa quantidade diminuiu, porque as outras 82% afirmam que vem se mantendo, e aí foi mais manteve-se do que aumentou, mas são feiras que mantêm o seu tamanho, mantêm o seu porte desde a edição passada. Projeção para a edição seguinte, veja como muda o comportamento da tendência. A projeção das pessoas era mais expositor, e mais, ou se manter, quer dizer, então nós tínhamos 96% de resposta de que feiras, o número de expositores iria aumentar ou iam se manter. Então esse dado é riquíssimo para a gente poder entender o reflexo da economia barra número de expositores, tamanho de metro quadrado, número de visitantes dentro das feiras que a gente promove enquanto associação.
Aqui um outro olhar, número de visitantes. Então vocês vão perceber que a faixa que tem maior número de visitantes é entre 501 a 2.500 pessoas, 43%. A segunda faixa, de 100 a 500, portanto são congressos que têm uma tendência de serem um pouco mais fechados, não permitindo um número muito grande de visitantes, não é interesse do evento, e a feira fica à disposição puramente para quem vai ao evento, para quem participa do congresso, porque o peso é dado ali. Agora veja, novamente 7,1% entre 25 mil a 50 mil. É um número muito expressivo de respostas que a gente teve numa faixa tão alta de resposta do setor de eventos associativos. Então, é um número muito rico que acaba nos entregando também. Quando a gente compara com as edições anteriores, a gente percebe que quase 29% das entidades dizem que aumentou, manteve-se 68%, então mais manteve-se do que aumentou, mas diminuiu muito pouco. A projeção seguinte, um equilíbrio maior, com 96% entre aumentar e manter-se. Outro dado super interessante, porque o lance de ter aumentado de 29 para 46 é um aumento muito significativo. Terceirizações. Essa pesquisa, nesse momento, está sendo lançada para as entidades, para as associações e sociedades, e à tarde, nós vamos apresentar, às 19 horas, nós vamos apresentar essa pesquisa para o mercado como um todo. E aqui são dados que refletem os serviços que são terceirizados, que são contratados pelas entidades dentro do mercado de eventos. Então, veja só, existe uma tendência muito grande da fragmentação de fornecedores, de diversos fornecedores trabalhando dentro do evento. 31% contrata organizadores de eventos para o serviço completo. A agência de viagens é o mais terceirizado. E a satisfação nós vamos ver um pouco adiante. Então, veja só, quais os seguintes serviços a sua entidade terceiriza? Pode reparar que a agência de viagens é aquela que teve o maior número de respostas, logo seguida por produção, que significa contratação e gestão dos fornecedores, e uma terceira parte, a questão da gestão das inscrições. A comercialização também teve uma nota bastante alta, assim como a gestão da feira, da exposição técnica paralela, tiveram acima de 20% das respostas. Talvez um dado interessante é a questão de conteúdo. Vejam que só 15% das entidades, a menor resposta, o menor percentual de resposta que nós tivemos é com relação à gestão do conteúdo, que mostra que talvez as entidades optem por deixar essa parte que é tão sensível na mão delas e elas terceirizam esse trabalho, o resto dos trabalhos para outras empresas, mas isso fica concentrado na mão delas pela delicadeza do assunto. Sobre a avaliação dos terceirizados, aqui está uma curva das impressões que os respondentes têm sobre as suas respostas, e a gente pode reparar, quer dizer, que a avaliação é muito positiva na questão da gestão do conteúdo, na gestão do evento em si. Mas aquela parte que eles avaliam de maneira ruim, hoje em dia, é a questão do resultado financeiro gerado pelas empresas que fazem gestão dos seus eventos. Aí foi feita uma pergunta para entender se o mercado hoje existente é um mercado que atende a 100% daquilo que as entidades desejam contratar, ou se falta alguma coisa. E aí vem as respostas. Quase todo mundo encontra a solução que precisa dentro do mercado de eventos. Então a resposta das entidades que dizem que precisam contratar algum serviço, talvez de empresas que quase não existem, é zero. Hoje em dia é zero, da forma que foi apresentado aqui. Aí perguntamos o seguinte: os seus eventos são executados por organizadores de eventos contratados para esse fim? Sim, sempre. Quase 31%. Sim, apenas nos eventos nacionais, 29%. 18,4% nos eventos internacionais e nunca 12,2%. Então, veja como muda e como oscila essa resposta de entidade a entidade. Mas a maior tendência, então, que a gente percebe aqui é a terceirização completa do serviço para uma organizadora com 31%. Aí, como é que você avalia o trabalho das organizadoras? Aqui está a questão da resposta do resultado financeiro, que teve uma das maiores notas. Se a gente olha a maior nota ótima que a gente teve, a gente vai reparar que a área da gestão, a gestão é aquela que as entidades entendem que os organizadores fazem um trabalho bastante legal, e quando a gente tem a margem de nota bom, a questão da criação também, a capacidade criativa das agências é algo que sempre eles levam em consideração. Aí perguntamos se
as associações utilizam alguma entidade de classe do nosso setor para fazer a decisão da contratação dos serviços ligados aos eventos que promovem. Sim, sempre apenas 88,2%, às vezes 24,5%, então o que dá soma de quase 33%, desculpa. Enquanto 67% não utiliza e se baseia muito mais na sua própria experiência para entender quem é que vai ser a empresa organizadora, fornecedora de tudo que o evento precisa. Hospedagens, óbvio que a gente provoca um impacto muito grande no destino, com a ocupação de hotéis, e outros meios de hospedagem que a gente sabe que os participantes hoje em dia utilizam. Então a gente tentou trabalhar 3 grandes horizontes. O primeiro horizonte é a questão de pernoites, quantos pernoites as entidades geram, quais são os meios de hospedagem que eles costumam colocar os seus participantes e como é que eles fazem o sistema de reserva. Aqui talvez uma resposta muito interessante que deu para a gente notar, quando a gente coloca, talvez eu possa fazer o raciocínio de cada slide e na sequência eu emendo com esse raciocínio que eu quero fazer para vocês, porque o número parece baixo, né? Menos de 50 corresponde a 38%. A impressão que nos dá é que esse número é muito baixo para quando um evento acontece. Mas isso está diretamente associado ao slide que vem logo na sequência. Notem que grande parte das entidades, 79%, acomodam os seus participantes e convidados em hotéis de categoria intermediária, portanto 3 ou 4 estrelas. E o segundo hotel que é mais ocupado por esse tipo de evento são os resorts e hotéis de luxo. Portanto, novamente se reafirma nessa pesquisa que o setor de eventos associativos é um grande player dos meios de hospedagem de uma faixa mais alta de tarifa. E esse dado acho que é muito interessante. Aqui vem a resposta que vai cruzar todos os pontos que a gente estava falando nesse horizonte das hospedagens. Vejam só, 42,6% das entidades contratam agência de viagens. 17% credenciam os hotéis e os meios de hospedagem diretamente. E os participantes fazem a aquisição direto. E 21,3%, cada participante busca a sua opção. Então a promotora sequer coloca uma lista dos hotéis. O que significa isso? Significa então que é muito difícil para as entidades quantificarem o volume de diárias de pernoites que eles de fato geram nesse horizonte, por essa exata razão. Elas não têm o controle das vendas em 100% dos casos. Nem sempre a agência de viagens informa, olha, o teu evento gerou 3.000 pernoites. Então, quando a pergunta foi feita da forma que foi feita, o que nos dá margem a entender é que esses menos de 50, que representam o maior volume, pode significar que essas são as pernoites que as entidades contratam e pagam, enquanto as demais são aquelas que, representam 50%, 38%, significa o maior volume está concentrado em menos de 50%. Mas, na minha opinião, ao ler esses 3 gráficos juntos, o que eu enxergo deles é que talvez a forma da reserva é que não permita com que as entidades saibam realmente quantas pernoites eles geraram. Aí perguntamos qual é a avaliação sobre o processo de reserva de hotéis. Aí veja que não tem nenhuma resposta excelente, muito menos uma resposta péssima. A melhor resposta que se tem é bom, com 59,6%, e regular, 25,5%. Quando a gente fala de destino, e aí nós estamos entrando já na última fase dessa nossa pesquisa, que essa é a última pergunta, o último capítulo da pesquisa, 62% das entidades fazem seus eventos em diferentes cidades. Aí foi feita uma pergunta sobre a questão de manter sede fixa ou continuar com o evento itinerante. Vamos para os dados que acho que são mais interessantes. Os principais eventos de sua entidade são itinerantes ou têm uma sede fixa? 62%, então, nos afirmam que seus eventos são itinerantes. Portanto, viajam pelo Brasil de maneira geral. Considerando o horizonte de 5 anos, a tendência de sua entidade é manter a itinerância ou planeja passar a trabalhar com destinos fixos? 67% nos afirma, então, que vai continuar mantendo a itinerância. Considerando que seu evento é fixo em um destino, por favor indicar onde ele se realiza. Aí, novamente, São Paulo é a cidade que teve o maior volume de escolhas para ser a cidade-sede dos eventos promovidos pelas entidades. Aqui está os destinos que, nesse momento, estão sendo considerados pelas entidades para realizarem os seus eventos itinerantes. Aqui, para mim, fica muito difícil de enxergar, mas eu me lembro que é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília,
são aquelas... desculpa, Belo Horizonte também teve uma boa faixa, um percentual acima de 35%. Essas 4 cidades que representam essa faixa de acima de 35%. Então, aqui tem uma amostra das principais capitais brasileiras, qual foi o número de intenções da realização dos seus eventos em cada um dos destinos, o que permite que os destinos também avaliem bem o que mais podem fazer para atrair mais eventos associativos para dentro do seu destino. Aí perguntamos então se as entidades realizaram evento a bordo. 93% disseram que não e 7% disseram que sim. A experiência que eles tiveram foi ótima. Aí a resposta foi de 1 em 1. Outros declinaram de responder essa pergunta. Então, uma entidade disse que foi ótima experiência e uma entidade disse que a experiência não foi boa, foi ruim. Aí perguntamos, então, se a entidade pretende realizar um evento a bordo no futuro, nos próximos 3 anos. 54% das entidades falam que não. Só 7% sim e 18% talvez. A sua entidade já realizou algum evento fora do país? Não, 61%. Sim, 39%. O resultado desses eventos, como é que ele foi entendido e considerado? Foi considerado como bom e excelente para a maior parte das entidades. Então, aqui dá um dado bastante interessante também para destinos do exterior para trabalharem com o mercado associativo do Brasil. Está em estudos a realização de algum evento fora do país? 32% então afirmam que sim, mais 18% que significa talvez. A gente está falando de uma casa de 50% das entidades que pretendem ou estão estudando realizar seus eventos fora do Brasil. Destinos considerados, que estão sendo considerados para um evento futuro: Argentina, Estados Unidos, são aquelas que mais concentram, seguido por América Latina logo depois. Aí quando a gente entra na fase dos destinos por país, na Argentina, quais são as cidades que estão sendo consideradas? Buenos Aires, 100%. No Uruguai, Montevidéu, 75%, Punta del Este, 25%. No Caribe, República Dominicana, Panamá e Cuba. América Latina, excetuando aquele que a gente já pesquisou, que era Argentina, Uruguai, grande parte levando evento para Colômbia, Chile com potencial, Peru com potencial, Venezuela 17%, então assim segue. Nas cidades dos Estados Unidos, quais são aquelas que as pessoas querem levar seus eventos? Miami, Nova York e Los Angeles com a maior faixa de representação. Na Europa, Barcelona e Istambul são aquelas cidades que mais as pessoas pensam em realizarem seus eventos. Aqui são dados que eu acho que são interessantes, mas eu devo ser sincero em dizer que essa margem de resposta dessas últimas perguntas conectadas a destinos internacionais foi onde a gente teve a menor faixa de respostas, menor volume de respostas. Por isso que os números estão tão equilibrados como ali eles estão. Na Ásia, quais são os destinos sendo considerados? Tóquio, 29%, Pequim, 14%. Na África, o que está considerando? Abu Dhabi, Dubai, Marrakech. Bom, aqui a gente encerra, então, a apresentação da pesquisa. É um dado suficiente para poder trabalhar bem o número de informações que foram apresentadas para cada um de vocês. A gente reafirma, então, o objetivo de começar a tentar transformar eventos associativos numa ciência exata e não permitir que as entidades os promovam puramente como uma ciência humana, onde as pessoas se reúnem por certas razões, mas sim que também possam se fundamentar na questão de números, dados e começar a entender para onde o mundo está indo ou os nossos colegas de outras associações brasileiras estão indo. Essa pesquisa aqui é impossível se realizar uma pesquisa de mercado no Brasil com o nível de envolvimento que a gente teve, sem agradecer demais a alguns parceiros que foram imprescindíveis para que tudo isso pudesse acontecer. Eu devo primeiro agradecer demais ao pessoal do Unidestinos, o presidente Tony Sando, a secretária Keila Moreira, obrigado pelo apoio de vocês, que mobilizaram os principais Conventions and Visitors Bureau do Brasil para poder nos apoiar nessa pesquisa, ajudando a divulgar, divulgando o resultado, convidando as entidades para que possam fazer parte e compreenderem os números que saem dessa pesquisa para poderem aplicar dentro das suas entidades. E eu faço questão de nominar todos os Conventions Bureau que nos ajudaram. Balneário Camboriú, muito obrigado. Brasília, Campo Grande, Curitiba, Espírito Santo, Floripa, Foz do Iguaçu, Itajaí, Joinville, Maceió, Maringá, Recife, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Uberlândia, Goiânia nos ajudou bastante também. Pela criação das peças promocionais, esse fundo de palco, enfim, uma série de coisas que vocês estão vendo, todas as campanhas que vocês receberam,
e foram impactados, são todas criações da Neopix DMI. Eu agradeço demais ao meu amigo Vanderlei Pavão Júnior por ter sempre sido tão gentil e tão profissional na forma com que ele é capaz de conceber cada uma dessas coisas. A cenografia, equipamentos, tecnologia, estúdio, da onde a gente está agora, fazendo essa transmissão ao vivo para vocês. Um agradecimento muito especial à iMotion, à Viva Cenografia e ao The Space. Obrigado, Paulo Guarini, obrigado, Varínia, e obrigado, Léo. Vocês foram imprescindíveis para que esse lançamento pudesse acontecer da melhor maneira. Quando se faz uma análise tão profunda de números, de dados, de comportamentos, eu devo confessar para vocês que é impossível fazer isso sozinho. Então eu convidei um grande amigo com quem trabalhei, chamado Giovano Batista, e a ele eu agradeço demais pela análise da interpretação dos dados, para que essa apresentação pudesse ficar mais parruda para vocês, com muito mais conteúdo. E por fim, eu devo agradecer também a uma pessoa que me inspira demais, é uma grande amiga que eu tenho, que esse mundo de eventos me deu. Vanisa Schuller, muito obrigado por todo o seu apoio. Você foi a pessoa com quem eu dividi o desafio no primeiro momento que esse desafio me apareceu, e eu devo dizer para você que você foi responsável por muito do que está acontecendo aqui. Van, brigadaço. Mari Chaló, obrigado por todo o apoio e toda a ajuda que faz. A Mari vai ser a moderadora das perguntas daqui a pouquinho, junto comigo. Você pode voltar o PowerPoint para mim aqui na tela? Eu não consigo enxergar o que tem na frente. Beleza, aqui está o logotipo de todo mundo que contribuiu com a nossa realização dessa pesquisa. Novamente, agradecimento muito especial a todos. Aqui estão os nossos contatos, meu contato pessoal, do Sérgio Junqueira. Essa pesquisa não tem por menor objetivo, ou nós não temos objetivos de sermos donos da pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa de mercado. E sendo uma pesquisa de mercado, a gente convida que todos vocês baixem, vocês vão receber o arquivo dela daqui a pouquinho, nos seus e-mails, portanto não precisam se preocupar, vão receber diretamente na caixa postal de vocês, e foi por isso que a gente pediu o nome e e-mail de vocês para se cadastrarem e acessarem essa sessão. E também o contato Sérgio Junqueira Arantes, um grande nome do mercado de eventos. Agradeço muito e fico à disposição para as perguntas que logo chegarão para mim aqui. Pergunta, Mari. Vai. Pega o microfone. Convido a dividir o palco comigo agora a Mari Chaló. Bem-vinda, Marizinha. Olá. A gente tem uma pergunta aqui da Adriana Weber. Você acha que haverá uma diminuição de congressos pós-Covid? Os mesmos sofrerão mudanças drásticas no formato? A minha opinião é que enquanto não houver vacina e que todo mundo se sinta muito à vontade para poder ir para um evento, eu acho que talvez haja uma diminuição. Aí, para mim, significa a importância da criação de uma estratégia digital que permita com que o participante tenha uma experiência do pré, ao durante, ao pós-evento, tudo conectado, tudo sendo informado, distribuído, e que ele não seja convidado a participar de um evento durante 2 ou 3 dias de realização, esquecendo que essa pessoa pertence a uma comunidade com quem ele quer falar durante todos os dias do ano. Então, acho que esse é um ponto importante que as entidades médicas e não médicas vão ter que pensar daqui adiante. A Maide. Os congressos médicos sofrerão grande impacto? Tem uma diferença do congresso médico e o não médico? Eu acho que essa etapa do Covid é muito difícil a gente entender o que vai acontecer. Eu acho que é um pouco de futurologia. A gente ainda hoje não é capaz de afirmar quando os eventos retomam, apesar dele estar na 5ª fase do retorno aqui para a cidade de São Paulo, mas eu francamente acho que é um pouco de futurologia ainda, porque muito mais, nesse momento nós estamos em casa, porque o governo manda. Daqui a pouco ele vai liberar a gente para sair de casa, mas a minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma filha que tem asma, por exemplo, será que eu vou sair e ter um comportamento normal? Talvez eu não saia porque eu não quero ter a chance de levar um coronavírus para minha filha mais nova e ela sofrer com a asma que ela tem por conta de uma saída minha. Então a questão é começar a entender qual é o comportamento. Eu sou muito otimista com relação ao futuro. Eu francamente acho que essa é uma etapa que vai passar e que os congressos vão voltar com muita força ali na frente. E é uma questão de sair a vacina, eu acho que os eventos retomam com a grande quantidade de pessoas que já tiveram. Mas o que eu acho que o grande desafio para as entidades é que bolem estratégias cada vez mais assertivas. A Wanda Oliveira. Os eventos híbridos, eles vão ser uma nova tendência?
Eu acho que sim. Eu acho que os eventos híbridos, acho que a primeira coisa que precisa dizer é que tornar um evento híbrido puramente para fazer uma transmissão online é pensar em tecnologia. E eu sou contra a estratégia de se pensar em tecnologia. Eu sou muito a favor de se pensar a estratégia em si. Quando você pensa numa estratégia onde a transmissão online, que tornaria teu evento um evento híbrido, isso é pensar numa tecnologia. Mas isso tem que estar empacotado numa estratégia digital 360 graus para que a entidade possa, de fato, se mostrar relevante no mundo digital. Eu acho que fazer puramente uma transmissão sem estratégia muito claramente definida pode significar a migração de algumas pessoas que estavam participando, que poderiam participar do evento presencial, para que eles fossem para o modelo de participação online, não indo mais ao evento, onde naturalmente vai haver uma perda de receita, porque é impossível se cobrar a mesma inscrição de um participante que está presente daquele que participa online. Então, acho que tem um desafio grande para as entidades pensarem a melhor estratégia da realização dos seus eventos híbridos. É sobre estratégia e não sobre tecnologia, Vandinha. Daniel Baldassi. Com relação ao tipo de espaços utilizados para a realização dos eventos, como salas, espaço para exposição e etc. Quais são as preferências percentuais e o porquê? Maravilha. A nossa pesquisa não chegou a aprofundar esse tipo a gente acabou não perguntando qual é o perfil do espaço utilizado pelas entidades. Talvez pode ser uma pergunta, Dani, para colocar para a próxima edição da pesquisa 2021, e eu vou avaliar esse assunto junto com o Sérgio, sim, tá? Ana Paula Cesário. Parabenizando pela iniciativa. E ela quer saber se você tem uma análise de mercado atual, né? Ela quer saber a data da pesquisa que isso foi feito. E com os contatos que foram feitos com as entidades, quais as expectativas das entidades para a realização dos eventos associativos? Vamos lá. Como eu disse, quer dizer, então essa pesquisa, a gente começou a soltar as perguntas no meio do mês de novembro, passamos por novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, coletando e captando respostas, chamando as entidades para responderem. Aí apareceu a história do Covid. A gente decidiu parar, então, com a pergunta, com o questionário, porque o nosso questionário não tinha nada relacionado ao Covid em si. E a gente achou, então, melhor parar um pouquinho naquele momento, porque talvez o tipo de resposta que viesse, para o objetivo que ela foi feita, atrapalharia e não ajudaria aquilo que a gente precisava. Então, a gente parou de coletar resposta em fevereiro, como eu disse. Como eu disse, eu acho que a retomada, quer dizer, você foi capaz de ver o tamanho do otimismo que existia para o mercado antes da história do coronavírus. Pós-coronavírus, eu não tenho a menor dúvida que esses eventos vão acabar voltando com tudo e com toda a força. Acho que a única mudança que vai se ter é o time, ou é o gap de tempo até sair a vacina. É o tempo de agora até sair a vacina e que os protocolos sanitários estejam mais bem estabelecidos, mais bem fundamentados, para que todo mundo possa saber exatamente o que é esperado do promotor, do participante, do expositor, do patrocinador, do fornecedor, o que cada um de nós tem que pensar no horizonte que nos compete. Lupércio Ziroldo. Dentro dos segmentos de eventos, quais tendem a exigir predominantemente o presencial? Boa pergunta, Lupércio. Eu acho que muitos dos mercados são mercados que as pessoas precisam se encontrar, onde você não consegue promover os encontros de negócio. Quer dizer, quando você tem uma disseminação de um trabalho de uma pesquisa, de uma palestra, eu acho que isso você pode transformar numa coisa online, e talvez o alcance que a gente vai acabar tendo talvez seja até maior do que um alcance de um evento presencial. Mas quando você, de fato, precisa de um relacionamento, que você precisa trocar cartão, fazer negócio verdadeiramente, há assuntos que você não consegue transferir para o mundo digital. Eu conversava com um grande amigo que tem em Uberlândia, em Juiz de Fora, desculpa, que é o Toninho Simão. O Toninho promove uma feira de calçados. E ele me perguntava exatamente isso, mas como é que eu virtualizo a minha feira? Você não virtualiza ela com um produto. Para você calçar um tênis, ou para você comprar um tênis, mesmo sendo um lojista, você vai querer conhecer com detalhe do material, como ele foi produzido, como é que está a costura, como é que ele encaixa no teu pé, porque tem largura, comprimento e tem a altura do pé. Então, há alguns mercados que você não consegue puramente digitalizar e achar que ele resolve 100% do seu problema. Então, eu acho que os eventos de negócio e os eventos cujos produtos precisam de uma interface, de um conhecimento mais profundo do tipo de produto que está acontecendo, são os eventos que saem na frente com relação à necessidade dos encontros presenciais. A Renata pergunta, como você enxerga
a participação dos patrocinadores nos eventos online? Essa é uma novamente, né? Quer dizer, quando a gente fala de evento online, só para a gente poder entender bem o que é um evento online. Existe o evento presencial, onde 100% do público está presente no espaço. Existe o evento híbrido, onde você tem uma combinação do participante presencial com o participante online. E você tem os eventos virtuais, os eventos online, onde 100% do público é presente online. Não tem ninguém presente no espaço. Esse evento, por exemplo, é um evento virtual, um evento online. A questão da venda do patrocínio, para mim, essa live, ela tem 1 e meia de duração, ela vai ficar gravada na internet, mas o tipo de alcance que eu sou capaz de entregar para algum patrocinador, a gente não teve nenhum patrocinador nessa pesquisa, só parceiros. O tipo de entrega que eu sou capaz de dar para cada patrocinador, e acho que isso é um grande desafio, se a gente tivesse optado por captar patrocínio, seria estratificar os dados da pesquisa e começar a entregar a informação um por um. Acho que o grande desafio de hoje em dia dos eventos online é a gente não entender que dá para montar um pacote que vale para 300 patrocinadores, para 50 expositores. Cada um deles quer um tipo de entrega, mediante o público que você tem, mediante uma pergunta específica que você seja capaz de fazer. Esse é o único jeito que, na minha opinião, pode funcionar um evento online como estratégia de patrocínio. Mas são muitos eventos hoje em dia que já captam patrocínios, a lembrar das lives musicais, onde algumas começaram num projeto altruísta do cantor, e hoje grande parte das lives que são realizadas são patrocinadas. Tanto a live em si como o artista recebe um cachê. Agora, é claro que ele não consegue escalar o cachê dele. Esse cara faz 20 shows por dia, ele não vai fazer 20 shows por mês, desculpa. Ele não vai fazer 20 lives no mês, então ele não vai ganhar o mesmo dinheiro. Então talvez ele ganhe menos do que ele ganharia no modelo presencial, o que também pode acontecer quando a gente transfere esse modelo para as entidades. Ser relevante todos os dias, provendo conteúdo, tem um grande desafio da questão da capacidade de atenção do teu público-alvo. Será que as pessoas são capazes de ficar 3 horas na frente do computador? Será que alguma outra coisa não pode acabar distraindo? E é por isso que eu volto a falar de estratégia digital, porque o que a gente percebe é que o aplicativo dos eventos, ele pode ser uma segunda tela do participante. Numa tela ele assiste o conteúdo e na segunda tela ele interage com os participantes via aplicativo. Então, para mim, é muito mais fundamentado numa estratégia de ano todo, com respostas muito específicas para cada setor, para engajar cada patrocinador naquilo que de fato ele deseja. O que significa isso? Entender mais a necessidade do seu patrocinador e do seu expositor e o que o faz e participar do teu evento. Mais pergunta, quer dizer, conclusão de tudo isso, é mais pergunta e menos pressuposição. Não partir da ideia de que a gente sabe tudo do comportamento das pessoas com quem a gente vai interagir, mas sim que a gente pode se propor a perguntar: o que você deseja aqui para eu poder te entregar? Pergunta do André. Nesse mundo ainda mais volátil e incerto, há algum plano de mantermos um dashboard permanente de dados onde entidades sejam enaltecidas ou agraciadas ao contribuir com as informações? Seria ótimo mantermos uma atualização permanente e comparativa de parte desses dados. Acho perfeito, André. Sua provocação é excelente. Acho que, como eu disse no começo, para mim, todo mercado consolidado ele é fundamentado por números. E essa pesquisa, como o Sérgio disse, a última foi realizada há X anos atrás, e eu nem consegui encontrar essa pesquisa, para você ter uma ideia, para poder compartilhar com vocês alguns resultados e traçar algumas comparações. Então, veja quanto é difícil entender o número do mercado associativo do Brasil. Mas sim, eu me proponho a canalizar, a tentar direcionar a construção de uma plataforma como essa, porque eu acho que, de fato, os dados são muito relevantes e eles podem começar a colaborar com o novo mercado das associações em si. Aí eu nem falo sobre os eventos, mas eu falo muito mais sobre as entidades em si se redesenharem a partir dos números. Sérgio Takal, o que você acha da holografia nos congressos? Isso pode ser uma tendência? Acho uma tendência, Takal. Acho uma tendência, sim. A holografia é uma tecnologia que antigamente custava muito caro e para os eventos associativos sempre foi esse o grande desafio de você fazer algumas palestras com holografia, mas eu acho que hoje em dia, com a tecnologia barateando tanto, pela forma de projeção que se tem, eu acho que sim. O Paulo Guarini aqui da iMotion, ele me dava uma noção de custo. Eu posso dizer para vocês que hoje uma holografia custa talvez 1/4 do que um dia custou, do que custava 3 anos atrás. Então veja como reduziu esse valor. Quando a gente fala do digital, o que eu percebo é que na maior parte das vezes o que existe é uma barreira para se mudar a forma da concepção do orçamento do evento. Na minha opinião, o que tem que se fazer talvez, para organizar o evento do futuro dessas entidades, é descompor o orçamento da forma que ele é estabelecido
e se perguntar o que de fato tem sentido para a tua comunidade, para o teu público-alvo. O que significa isso para mim? Perguntar para as pessoas aquilo que elas querem, portanto, significa mais pesquisa, mais interação, para que você possa tomar uma decisão de quais são os custos que você vai assumir e absorver a partir de dados e de respostas que de fato te permitam concluir. Porque caso contrário, o trabalho vai virar um trabalho de achismo. Então, a holografia, ela é mais barata? Ela é. Ela é uma tendência? Ela é. Mas é assim que as pessoas querem ver uma palestra? Ou uma experiência só? Enfim, é o tipo de troca que se pode ter com o participante, porque, na minha opinião, eles estão ávidos para poder colaborar com a construção do evento que eles vão participar. Na minha opinião, foi-se o tempo que as pessoas, uma programação de um congresso pode ser formatada por 5 ou 10 membros de um comitê científico, um comitê organizador. Acho que hoje em dia você é capaz de através de um instrumento de pesquisa, como o SurveyMonkey, que a gente utilizou aqui, que é gratuito, você consegue saber o que as pessoas querem dentro do teu evento. E aí começa a montar o evento a partir do que as pessoas querem, e não do que 5 ou 10 pessoas desejam. Acho que é muito mais rico a co-construção de um evento do que a pressuposição da entidade promotora ou de uma empresa organizadora, seja ela quem for. Roberta Nones. Quando sai o grupo para benchmarking de gestores associativos? Essa é uma estratégia em curso, Rô. A ideia é perceber se as pessoas querem se encontrar com conteúdo relevante, com conteúdo constante, e sim a gente fazer uma chamada para começar a criar um grupo desse setor. Cristina Maciel. Evento híbrido não é ter um custo dobrado? Na sua opinião, por que escolher o evento híbrido ao invés do evento totalmente virtual? Estratégia da sociedade é que manda na escolha? Eu acho que a estratégia da entidade sim manda na escolha predominantemente, mas eu acho o seguinte, todo evento, se a gente entender bem o que significa a organização de um evento, a promoção de um evento, a gente sempre tem 3 tipos de públicos dentro de um evento, que eu particularmente chamo como público core, aquele setor que o evento de fato se destina, o mercado adjacente àquele e o mercado incipiente àquele. Então você tem 3 grandes públicos. Normalmente, o trabalho é feito para impactar o público core. Nunca é feito para pensar o seguinte, se eu trouxer um mercado adjacente, será que eu não trago algumas empresas que podem patrocinar o evento? Será que eu não torno mais relevante o meu evento à medida que eu consigo trazer um outro grupo para poder pensar junto com o meu grupo core? E aí, para mim, o evento híbrido serve justamente para isso. Na combinação do presencial com o online, no presencial, a gente teria, então, o participante core, a quem se destinaria o evento, e adjacente e incipiente, a gente colocaria, talvez, numa modalidade online, para começar a tentar trazê-lo para dentro da estratégia da organização do evento. Isso pode trazer empresas expositoras, novos patrocinadores, refrescar o assunto com opiniões e posições distintas daquelas que somente o público core é capaz de dar. Com relação a custo, eu particularmente não acho que isso é caro. Eu acho que deveria partir do pressuposto de que isso pode ser vendido para algum patrocinador e algum expositor e, novamente, descompor o orçamento para recompor ele para o momento atual do mercado. Não tem jeito da gente achar que o orçamento pode ser exatamente como ele sempre foi, quase no modelo salvar como e alterar alguns números e entregar uma planilha financeira para... A entidade não pode se comportar desse jeito. Eu acho que ela tem que entender porque ela está tendo cada um dos custos, analisar as opções e decidir qual é a melhor escolha para ela. Fábia Tanabe. Há muitas associações culturais que realizam grandes eventos presenciais, como os festivais, concursos de karaokê, shows. É um desafio transformar tudo isso em virtual, não? É um enorme desafio, Fábio. Eu acho que é um enorme desafio transformar tudo isso no virtual, até porque a experiência da voz, se picotar a internet aqui, exatamente agora, você não vai ver eu cantando direito. Eu, primeiro, não tenho nenhum talento para música, então não me habilitaria. Mas eu acho que sim, acho que esse é um mercado absolutamente sensível que não teria como colocar no digital, no virtual tão rápido, porque você precisa de uma banda para poder transmitir o dado e a outra pessoa que está do outro lado precisa ter uma boa banda para poder baixar o dado. Se ele tem uma experiência negativa quando baixa o dado por uma oscilação da internet da casa dele, a música já vai chegar tudo errada para ele, ele vai ter uma péssima experiência do evento. E na primeira oscilação, ou na quinta, o cara sai da live e ele diz, olha, eu estou fora, isso aqui não é para mim. Wilson Canova. Você acredita que os objetivos de receitas e também de comunicação podem ser superiores com o aprendizado dos produtos, com o aprendizado dos produtores na divulgação e engajamento? Eu acho que sim. Eu acho que o mercado de eventos sempre foi tratado e entendido como uma ciência humana, o que eu acho particularmente um grande erro. Eu acho que evento é ciência exata, todo evento tem número, ele se fundamenta em dados,
O que por muitas vezes acontece é que esse dado não é disponibilizado para uma empresa organizadora, por escolha do próprio cliente, ou nem sempre essas entidades têm esses dados para poder dispor. Então, mas acho que o trabalho nosso é estudar, acho que a internet está aí para isso. Você consegue saber se a cota Prime do patrocínio do evento anterior custava 300, e você vê qual é o rol do patrocinador que aquela entidade teve, você consegue somar as cotas de uma maneira que você consiga ter, no mínimo, um número de quanto aquele evento captou na edição anterior, o que te permite projetar a edição seguinte no horizonte das receitas. Para a despesa, um pouco parecido. Quais são as despesas mais relevantes? Ler a pesquisa de avaliação e satisfação dos inscritos, porque às vezes não foi entregue internet, ali tem um recado muito claro que o cara quer internet. Então, veja, na recomposição do orçamento, prevê que tem alguns corners de internet, se no espaço for muito caro, ou uma outra opção que se tem é oferecer internet para todo mundo, que também pode ser um excelente caminho. Roberta Nunes pergunta, você acha que as entidades deveriam fazer pesquisas com seus associados para saber se há demanda para a participação do online? Pessoalmente, ela acha que tem, principalmente no segmento médico, onde o profissional não quer perder 2 ou 3 dias de consultório, mas quer aproveitar, de alguma forma, as palestras do Congresso. O que você acha? Eu concordo 100% com você, Rô. Eu acho o seguinte, essa é uma grande mudança que vai se ter no mercado. Quer dizer, cada pessoa, para sair da sua própria casa, para poder participar de um evento, as pessoas vão ser um pouco mais restritivas. Não vão, talvez, topar todos os convites que um dia receberam, não vão aceitar ficar indo, porque ele consegue assistir online, e talvez não seja aquele evento que ele mais quer assistir, talvez se tiver uma modalidade online, pode ser que ele se torne um público naquele formato. Eu acho assim, a pesquisa, Rô, ela é fundamental em todas as etapas da vida. Você quer ter uma relação saudável, seja de amizade, seja do que for, do conjugal, seja lá o que for, você precisa perguntar, quer dizer, perguntar e se adaptar para a realidade daquela pessoa que você tem que agradar. A relação do setor de eventos, existe um paralelo muito grande com a vida, né? Ela é muito similar. Organizadores e promotores de eventos, quando se habilitam a juntar gente, a gente está tentando reunir tribos que venham a um evento por razões totalmente diferentes, e se a gente não souber o que levou o Rodrigo a participar de um evento, que certamente vai ser uma coisa diferente do que levaria a Mari para assistir um evento, poxa, será que eu vou conseguir agradar os dois? Talvez eu não consiga. Então, para que fazer o evento para todo mundo? Então, acho que algumas perguntas têm que ser feitas nesse caminho para se entender completamente aquilo que o público-alvo espera do seu evento, seja para uma transformação digital, seja para uma experiência nova, seja lá para o que for. Para mim, pesquisa é a alma do negócio no mundo de hoje. Até porque são poucas as verdades absolutas. Rô, a gente sai desse mundo com pouquíssimas verdades absolutas. Quando o mercado vai retomar? Alguém é capaz de responder? 2021. Quando? Janeiro, julho, dezembro. Não estou afirmando que vai voltar em 21, mas hoje é muito difícil responder todas as perguntas que se fazem presentes. Então, o melhor caminho é perguntar. Agora, uma pergunta a Marina Chaló, tá? Vai. Qual que, na sua visão, assim, como ficam as empresas organizadoras com essa situação hoje de todo mundo fazendo o evento online, das sociedades indo para o evento online? E as empresas organizadoras? Qual é o papel? Como fica o papel delas agora? Ótima pergunta, Mari. Eu acho que o grande desafio das empresas organizadoras, na verdade, sempre foi o mesmo. O primeiro deles é o seguinte, quando uma empresa organizadora é contratada para organizar um evento durante 3 dias, ela trabalha muito bem o pré, trabalha o durante, mas o seu contrato não prevê que ela continue na entidade, ela não continua trabalhando para a entidade. Então, na minha opinião, o que deveria haver é uma conversa mais franca com os promotores, onde as empresas de eventos afirmassem claramente, dizendo o seguinte, olha, eu prefiro ter com você um contrato de mais longo prazo, onde eu trabalho para ti durante o ano todo, numa estratégia de aumentar a rentabilidade da sua associação em si, nos seus diferentes projetos, do que puramente se dedicar a organizar 1 ou 2 eventos. Até porque a gente sabe que numa entidade tem 30 eventos, nunca é o mesmo organizador que trabalha os 30 eventos. Aí você tem a oscilação da entrega. As entidades promotoras têm a oscilação da entrega. Algumas entregas saem super boas, outras oscilam um pouquinho, porque depende um pouco da empresa, do tempo que ela teve para poder ganhar afinidade com o tema, estudar tudo que ela tem que estudar. Então, eu acho que cada vez mais as relações têm que ser mais duradouras. Eu acho que a gente se propôs, os organizadores, né, eu não organizo mais evento, até ano que vem eu não organizo evento. Então, eu acho que a gente sempre se propôs a trabalhar para alguns dias do evento, e a gente sempre se dedicou ao pré-evento, onde a gente tem pouquíssimo conteúdo, e ao durante, onde a gente tem que entregar uma produção muito grande. Mas ao pós-evento, que é quando você de fato tem um conteúdo muito grande, para reverberar e transformar essa informação em um projeto de ano todo,
você não tem um contrato previsto para trabalhar esse horizonte do tempo. E para mim é onde pode ter mais dinheiro, porque o que a gente percebe é que grande parte das marcas patrocinadoras hoje em dia se interessam por conteúdo de evento, junto com a questão da experiência, da montagem de stand e daí por diante. Eles querem falar, dizer o que eles pensam, serem parte da programação e não mais vendendo, como se fazia no passado. Antigamente se vendia, né? O cara falava e vendia. Hoje em dia eles têm a sensibilidade que se eles entrarem num papo muito comercial, não vai render nada e ele não vai ter negócio. Aí ele já percebe que não é esse o discurso. Então entram com grandes palestrantes, excelentes nomes, e eu acho que esse convite tem que acontecer. O patrocinador vai fazer cada vez mais parte dessa engrenagem de fazer um evento rodar. E não é mais o cara que paga a conta no final do mês, ou no final do ano. A Ana Paula faz uma pergunta, né, Ana Paula Cesário? Você não acha que muitas empresas organizadoras de congresso precisam se reinventar para atender às novas tendências e necessidades da entidade? Eu acho que todo mundo precisa se reinventar, Aninha. Todo mundo. Acho que os espaços vão ter que se reinventar, as organizadoras vão ter que se reinventar, a audiovisual vai ter que se reinventar. Eu acho que todo mundo vai ter que se reinventar. O que eu acho é que talvez esteja faltando um pouco de maturidade nossa para a gente começar a se falar de uma maneira muito mais convergente e homogênea durante o ano todo, mesmo no momento em que o mercado está bom. A gente tem uma mania de quando o mercado está bom, cada um olha para o seu umbigo. E quando o mercado está muito ruim, a gente olha um para o outro, chama de amigo, parceiro, irmão, dá a mão aqui, faz isso junto comigo, aí vira um monte de gente querendo se reunir. Eu acho que uma organização maior do mercado ela é fundamental e talvez seja isso que as entidades acabaram não percebendo o verdadeiro valor. Quer dizer, os números mostram que percebem sim o valor de uma organizadora, elogiam isso. Mas o setor de eventos ele tem que se comprovar mais com uma capacidade de união dos setores e não que cada um olhe para o seu nanomundo ou seu micro espaço que ocupa dentro da Terra. É muito mais uma visão sistêmica do setor de eventos e como eu posso, mesmo não sendo fornecedor, como eu posso contribuir para a organização de um evento de uma maneira altruísta, sem pensar eternamente em dinheiro, porque eu acho que essa conta não vai fechar a médio e longo prazo. Pessoal, são 4 horas da tarde, as demais perguntas que foram feitas pelo bate-papo, eu vou ler todas e eu vou responder a todas essas perguntas que foram feitas. Eu agradeço de novo à Unidestinos, aos Conventions Bureau, que tanto nos apoiaram na realização desse evento. Agradeço a Neopix, DMI, por todo o apoio que nos deram na criação dessas peças promocionais, enfim, nesse desafio de tornar tudo isso possível. A iMotion, a Viva Cenografia e a The Space, pela cessão desse espaço incrível, onde vocês, associações e empresas, podem montar os seus eventos virtuais, seus eventos online. Aqui esse estúdio está prontinho, é chegar, plugar o teu pendrive com o teu conteúdo e sair falando. Não tem trabalho algum para poder fazer tudo isso. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive por aqui. Eu fico à disposição de vocês, deixei meus contatos nas apresentações que vocês estão recebendo. Fiquem à vontade para me chamar, para falar um pouco sobre dúvida. Eu sei que quando se apresenta uma pesquisa, são dados e dados e dados que são apresentados, o que acaba ficando um excesso de conteúdo. E eu sei que a digestão de tudo isso demora um pouco de tempo e eu me coloco à disposição das entidades que queiram conversar a respeito para que a gente possa continuar seguindo juntos e entender que momento de mercado é esse que a gente vai acabar vivendo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vanisa Schuller. Obrigado, Giovano Batista. Obrigado, Marizinha Chaló, por toda a ajuda sempre. E eu fico à disposição. 19 horas tem mais uma sessão dessa pesquisa, numa versão resumida. Essa versão completa já deve estar no e-mail de vocês. E a gente, às 19 horas, apresenta uma versão resumida. Tá bom? Sérgio, o recado final é teu. Como eu disse para vocês, a apresentação da pesquisa pelo Rodrigo seria sensacional. Muita informação, muitos detalhes, detalhes que só vocês têm conhecimento, porque hoje à noite, quando nós formos fazer o lançamento para os demais, para o público em geral, o que será apresentado é um resumo da pesquisa, porque conforme combinado, quando nós convidamos vocês para preencher a pesquisa, somente vocês teriam acesso ao conteúdo completo da pesquisa. Obrigado por terem respondido a pesquisa e vamos agora às perguntas, que tenho certeza são muitas. Rodrigo, vamos às perguntas. As perguntas.
Pessoal, o Sérgio acabou não conseguindo vir. O Sérgio Junqueira acabou não conseguindo vir aqui para o estúdio pela questão do Covid, e esse vídeo estava gravado para poder alterar o tempo entre o fim da apresentação e o começo dos debates. Então, eu agradeço a todos vocês e encerro essa live, onde o número de participantes foi absolutamente surpreendente, as perguntas são de altíssima qualidade e, como eu disse, faço questão de responder a todos. Obrigado, um grande abraço a todos.